E fala aí pessoal, e nesse vídeo vou estar falando um pouco sobre a Guerra dos Clãs e como funciona o seu sistema de busca de guerra. Bem, a primeira coisa que vocês precisam saber é o que mais conta para dificultar as batalhas nas guerras. A primeira coisa mais importante é a quantidade de defesa que uma vila possui. Nessa vila, ele é o número 18 na guerra e ele possui 4 defesas, alguns muros e algumas armadilhas também, apesar de ser um centro de vila de nível 3. E agora vamos para o número 19. Esta vila possui 2 canhões, são de nível 1, mas a quantidade conta bastante. O seu acampamento ainda é de nível 1 e também o seu quartel, o que significa que isso não conta muita coisa. Vamos partir para a próxima vila, agora o número 20. Como podemos perceber, ele tem um canhão de nível 2. Essa seria a segunda coisa que conta na guerra, seria o nível da sua defesa. E também a quantidade de construções que a sua vila possui. A terceira coisa que conta nas guerras seria a quantidade de muros que a sua vila possui. Como podemos perceber, aqui ele tem um canhão de nível 1, o quartel é de nível 1, o acampamento também é de nível 1, mas ele possui vários muros de nível 1. E a próxima coisa que conta também na guerra seria a quantidade de armadilha que a sua vila possui. Quanto mais armadilha tiver, mais difícil fica a guerra. Já nessa parte, nós temos um canhão de nível 3, mas ele não possui tantas construções quanto a outra vila. O que significa que as outras construções também contam bastante na hora de procurar as guerras. Já nesta vila, nós temos 2 acampamentos de nível 2 e também o quartel de nível 5. Quanto maior o nível das suas tropas, também vai contar na hora de você participar das guerras. Aqui nós temos já os quartéis de nível 3, acampamento de nível 2. Dependendo do nível dos seus quartéis, isso vai dificultar a sua guerra também. Nessa parte a gente ainda temos o quartel de nível 3, que está contando também bastante na dificuldade da guerra. Esses já são acampamento de nível 2 e quartéis de nível 2. E o canhão continua sendo de nível 1. Aqui nós temos várias construções, mas com o canhão de nível 1 ele não pesa muito na hora de dificultar a sua guerra. Aqui, como podemos perceber, temos um acampamento de nível 3, mas mesmo assim esta vila não conta muito, por isso que ele fica na 29ª posição deste clã, não dificultando tanto assim na hora da procura das guerras. E o restante da vila continua sendo da mesma forma, com bastante construções e apenas um canhão. Dessa forma, a busca por guerra vai facilitar bastante. E agora estarei explicando como é que funciona o sistema de balanceamento na hora de você procurar os outros clãs para guerrear. Aqui estarei exibindo uma forma que seria uma guerra justa. Todas as vilas dos 2 clãs teriam o mesmo nível, e dessa forma seria uma guerra mais justa para todos. Mas infelizmente, a guerra mais justa possível seria quando os 2 clãs têm todos os seus membros no máximo, estando todos com CV11 e maximizado tanto nas suas defesas quanto nas tropas de ataque. Dessa forma, nós teríamos uma guerra completamente justa, sem nenhuma vantagem para nenhum dos 2 lados. Mas como sabemos, até chegar a esse ponto leva bastante tempo e a maioria das guerras sempre tem uma diferença entre os níveis de cada vila. E a melhor forma de se ter vantagem nas guerras seria se o seu clã tivesse um nivelamento entre os seus participantes. Por exemplo, nesta guerra, como podemos perceber, de um lado só temos o CV5 e do outro lado nós temos um CV10, um CV9, um CV8, um CV7, um CV6, um CV5, um CV4, um CV3, um CV2 e um CV1. Naturalmente, se existisse essa guerra, somente os 5 CV de cima seriam o suficiente para dar 100% nesta guerra, enquanto o outro lado não iria conseguir destruir as vilas mais fortes do inimigo. Dessa forma, o time que tiver estas vilas teria uma grande vantagem. Mas como nós sabemos, seria impossível uma vila de nível 1 e nível 2 entrarem num clã, sendo que no mínimo você precisa ter um nível 3 para cima para estar dentro de um clã. Então esse tipo de guerra seria impossível. Mas uma guerra possível seria esta aqui. Nós temos um clã completamente lotado de CV5, enquanto que o outro clã possui CV8, CV7, CV6 e 2 CV5. Já o restante é tudo CV3, eles não contam quase nada na guerra, então nesta guerra
o inimigo iria conseguir facilmente destruir esses 7 CV de baixo. Já contra um CV6, o inimigo já teria uma grande dificuldade. Contra o CV7, seria muito difícil até mesmo conseguir tirar uma estrela utilizando o CV5. E o CV8 seria impossível ser destruído por um CV5. Já do outro lado, utilizando apenas os 5 CVs de cima, seria o suficiente para eliminar todo o clã, já que cada conta possui 2 ataques. Dessa forma, somente utilizando essas 5 contas seria o suficiente para vencer esta guerra. E para quem está muito acostumado de ir para essa guerra, normalmente se encontra muito CV de nível 8 participando das guerras. Então, para se ter uma vantagem contra os clãs que tem muito CV8, o seu clã deveria ter um CV11, CV10, um CV9, 2 CV8 e o resto CV mais baixo. Dessa forma, o poder dos 2 clãs estaria equilibrado, porém a vantagem ficaria para as pessoas que possuem um CV mais alto, que somente com as 5 contas de cima seria o suficiente para dar 100% nesta guerra, eliminando todo o clã do inimigo. Sabendo que o sistema de procura de guerras possui uma pequena falha na hora de calcular o poder de cada clã. E dessa forma, quem utiliza esse meio de guerrear acaba recebendo uma pequena vantagem em cima do outro clã. Então, caso você queira facilitar um pouco as guerras, tente utilizar esse sistema no seu clã. Dessa forma, você vai conseguir uma pequena vantagem em cima das guerras. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre o anúncio incentivando o jogo limpo. A Supercell diz que está cada vez mais comprometido com o jogo limpo e o objetivo seria oferecer uma experiência justa para todos. Pela política da Supercell do jogo justo, os jogadores estão proibidos de usar programas ou aplicativo de terceiros e estão sujeitos às punições, como a suspensão da sua conta permanentemente. E provavelmente a Supercell estaria se referindo ao Xmod Games. Para quem não conhece o Xmod Games, ele seria um aplicativo que você instala no seu celular, mas primeiro você precisa fazer root. Infelizmente não consigo instalar esse aplicativo para mostrar para vocês, mas eu tenho algumas imagens que eu consegui a partir da internet. E como podemos ver, essa seria a tela do aplicativo. E esse aplicativo consegue dar algumas vantagens para o jogador, como mostrar em tempo real as armadilhas que estão escondidas na vila do inimigo. Ele também consegue copiar o layout dos outros jogadores, consegue manter ele ativo, assim como o outro programa que eu tinha mostrado para vocês, que seria o Shield Force CLC. E também o que é mais utilizado é o ataque simulado, que seria simular um ataque em cima de uma vila, e os jogadores de guerra costumam utilizar bastante esse aplicativo para ter as vantagens nas guerras de clã. Dessa forma eles conseguem treinar o seu ataque antes de fazer o ataque para valer na guerra de clãs. Dessa forma ele consegue sempre garantir as 3 estrelas e vencer todas as guerras. E como a Supercell fez o anúncio, agora ele vai estar mais esperto e vai caçar essas pessoas que costumam utilizar esse tipo de aplicativo. E aqui nós temos o anúncio da Supercell nos fóruns, que eles estão encorajando as pessoas a fazer o jogo limpo. E eles consideram os bots e os mods como uma de trapaça, e estão encorajando fortemente a jogadores a remover esse tipo de programas dos seus aparelhos. Eles estão dando esse aviso e espera que todos os jogadores tenham a chance de aproveitar o jogo de forma justa. E se você deseja saber mais detalhes, é só clicar nesse botão e você vai ser redirecionado ao site explicando todos os detalhes sobre esse novo incentivo de jogo limpo. E o vídeo de hoje é somente sobre isso. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like para dar uma fortalecida no canal. Deixe também um comentário para a gente, dizendo o que você pensa. E aproveite também e favorite o vídeo. E compartilhe o vídeo pelas redes sociais com seus amigos. E faça parte do crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não perca mais nenhum vídeo deste canal. E obrigado por assistir. Valeu!